Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática básica. Na aula de hoje, nós vamos aprender a criar e editar textos pelo LibreOffice. Para isso, vamos abrir o LibreOffice e selecionar Documento Write. Ao selecionar, essa é a tela que a gente vê de primeiro. Nela, a gente consegue observar na parte superior uma sequência de ferramentas e na parte direita, outras ferramentas também. Essa folha em branco é onde nós vamos criar e editar o nosso texto. Ela possui cabeçalho na parte de cima e na parte inferior o rodapé. Para digitar, basta apenas clicar e escrever o nosso texto. Ou também podemos colar algum texto já existente. Para colar algum texto, basta a gente copiar ele, clicando no comecinho dele com o botão esquerdo e arrastando até o final. Vamos copiar. Vamos até o LibreOffice. Vamos clicar com o botão direito e colar. Durante a aula de hoje, nós vamos perceber que algumas ferramentas são semelhantes ou idênticas às ferramentas utilizadas na aula passada no editor de apresentação. Esse é um ponto muito positivo do LibreOffice, pois ele segue um padrão, o que acaba facilitando o nosso entendimento das ferramentas. Como, por exemplo, inserir figura, que a gente viu na aula passada, inserir gráfico, inserir tabela, algumas edições de letra, como negrito, itálico, sublinhado e taxado, posicionamento de texto, criação de listas ordenadas e não ordenadas, a modificação de recuo, o aumento de espaço entre as linhas, as opções de fontes, as opções de inserir formas e até mesmo a parte de salvar o nosso arquivo é semelhante. Então, isso vai facilitar muito. Se você aprendeu bem a aula passada, você vai sair muito bem nesse conteúdo também, porque ele segue quase os mesmos padrões. Então, agora vamos começar a editar o nosso texto. Primeiro, eu vou dar um título ao nosso texto e eu vou selecionar parte do texto para ser como título. Então, eu vou selecionar a parte que eu quero copiar. Vou clicar com o botão direito, copiar. Vou pular uma linha aqui para inserir um título, apertando Enter. Vou clicar na linha de cima, depois clicar com o botão direito e colar. Pronto, agora já temos um título para o nosso texto. Agora nós vamos destacar esse título. Vamos selecionar o título. Lembrando que para selecionar, a gente clica no começo com o botão esquerdo e arrasta até o final do que queremos selecionar. Pronto, a parte do texto já está selecionada. Vamos deixar em negrito, para ele ter um destaque em relação ao resto do texto, e vamos mudar o posicionamento dele. Vamos utilizar a opção alinhar ao centro. Agora sim, o nosso título já está destacado do restante do texto. Com o nosso título já modificado, agora a gente vai alterar a fonte do nosso texto. Vamos selecionar o texto, no canto superior esquerdo, na opção nome da fonte, vamos clicar e selecionar a fonte que melhor se encaixa no nosso texto, ou o que for do nosso gosto. Essa foi a fonte que eu escolhi. Agora que já estamos com o nosso texto editado, nós vamos inserir uma imagem. Na parte superior da janela, existe a opção inserir figura. Nós vamos selecionar ela e vamos selecionar a imagem que nós queremos adicionar no nosso texto. Nesse meu caso, a imagem já está baixada. Então, eu vou selecionar a imagem, clicar em abrir e pronto. A minha imagem já está no meu documento de texto. Além de modificar o posicionamento da imagem de forma livre, a gente também pode vir aqui na parte superior esquerda e selecionar um modelo pronto. Porém, eu vou deixar aqui embaixo mesmo. Nós também conseguimos inserir tabelas no nosso texto. Também na parte superior da barra de ferramentas, existe a opção inserir tabelas. A gente vai clicar, selecionar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas.
Ele vai adicionar a tabela aonde o nosso cursor estiver posicionado. Por exemplo, eu vou posicionar o meu cursor depois do ponto final, bem aqui. Vou vir em adicionar, inserir tabela, vou selecionar a quantidade de linhas e colunas e pronto. Veio bem depois do ponto final a tabela. E também podemos inserir gráfico na parte superior também da barra de ferramentas. E ele vai seguir o mesmo padrão da tabela, ele vai ser inserido aonde o nosso cursor vai estar. Também conseguimos inserir formas na parte superior da barra de ferramentas. Selecionamos a forma que desejamos e vamos colocar na folha. Também conseguimos alinhar essa forma de acordo com o texto, na mesma parte onde fizemos com a imagem. E da forma livre. Nós podemos adicionar uma quebra de página. Podemos colocar o cursor aqui, vir na parte superior da barra de ferramentas e inserir quebra de página. Que pronto. Ele adicionou uma quebra de página exatamente entre a imagem e o texto. Vou dar outro exemplo, colocando meu cursor aqui após o ponto e na parte de inserir quebra. Ele inseriu uma quebra entre o ponto e a palavra inclusive. Também conseguimos inserir alguns campos, como data e horário, na parte superior da barra de tarefas e inserir campo. Por exemplo, data. Ele inseriu a data de hoje, onde estava o cursor. Também conseguimos refazer e desfazer alguma ação. Um exemplo prático é, por exemplo, você está editando texto, acaba apagando algo sem querer. Você não lembra o que tem ali, aí você vem aqui em desfazer, pronto, a palavra já está aqui novamente. Além da barra de tarefa rápida existente na parte superior da nossa janela, também temos opções mais específicas, como por exemplo, bem aqui em cima em inserir, existem as opções de inserir, como inserir quebra de página, figuras, gráfico, imagens, formas, caixas de texto, anotação. Ou seja, é uma parte mais específica da questão inserir. A parte de formatar. Também temos algumas coisas mais específicas, como edição de texto. A parte que a gente já viu de negrito e itálico. Também temos contorno da fonte, aumento de tamanho, deixar todas as letras em maiúscula ou deixar todas em minúscula. Na parte de estilos, também podemos mudar o estilo do texto por aqui e o estilo de lista. Na parte de tabela, também temos a parte mais específica sobre tabelas. Na parte de formulário também. Na parte de ferramentas, temos algumas opções como ortografia e a verificação ortográfica automática. Essa opção é interessante, por exemplo, vamos escrever alguma coisa errada de forma proposital, apenas para demonstrar a ferramenta. Vamos supor que ao digitar um texto, acabamos esquecendo de colocar um R ou na pressa do dia a dia, a gente acaba comendo alguma letra. Ele vai deixar a nossa palavra grifada de vermelho. Aí é só a gente vir na palavra com o botão direito e vai ter as opções de correção. Podem existir algumas opções, como aqui, Word. É uma palavra em inglês. Então, talvez ele acabe dando como algum erro. Porém, é só a gente vir em ignorar ou ignorar sempre. Também podemos adicionar ao dicionário para que não ocorra mais erros desse tipo. Vou apagar essa palavra, pois foi apenas para demonstração do dicionário. Agora vamos formatar o nosso cabeçalho e o nosso rodapé. Como eu disse no começo da aula, a parte superior existe o cabeçalho e na parte inferior o rodapé. Nós vamos vir aqui em cabeçalho, estilo de página padrão, vamos clicar no maisinho. Ele adicionou um cabeçalho, agora nós vamos clicar novamente. Aqui temos a opção de formatar cabeçalho, borda e plano de fundo, excluir o cabeçalho, inserir o número da página, inserir o número de páginas. Na opção formatar cabeçalho, vão existir algumas configurações do nosso cabeçalho, como por exemplo, aumentar o espaço dele. Vocês podem observar aqui nessa imagem pequenininha representando a nossa página, como ficariam as modificações. Para aplicar essa formatação, basta a gente clicar em aplicar.
ok? E pronto, já aumentamos o tamanho do nosso cabeçalho. Porém, não é isso que queremos, estou apenas demonstrando os exemplos de configuração. Também podemos modificar o tamanho da margem. Por aqui também podemos modificar o rodapé, ativando ele ou desativando. Podemos modificar as bordas da nossa página, como a nossa página vai ser configurada. Agora que o nosso texto já está pronto, nosso arquivo de texto já está pronto, vamos no canto superior direito, em Arquivo, e vamos na opção Salvar como. Na parte de nome, nós vamos escolher um nome para o nosso arquivo. Vou colocar aula. E vou escolher o local onde eu vou salvar. Eu vou salvar na opção de Downloads. Pronto, o nosso arquivo já está salvo na pasta Downloads do meu computador. E também podemos exportar esse arquivo no mesmo local, em Arquivo, Exportar como. E vamos selecionar a opção que desejamos exportar. Eu vou selecionar a opção PDF. Aqui vai abrir uma tela de configurações, porém eu só vou clicar em exportar. Vai aparecer a mesma tela da opção de salvar. Nós vamos selecionar aonde vamos salvar essa exportação. E agora vamos clicar em salvar. Pronto, nosso arquivo já está salvo e exportado. Para criar um novo arquivo também vamos na parte superior esquerda, em Arquivo, e selecionar a opção Novo. Aí podemos criar um documento de texto, uma planilha, uma apresentação, um desenho, enfim, aqui são várias opções do LibreOffice. Também conseguimos abrir um arquivo existente, na opção Abrir, logo abaixo de novo. E aí é só selecionar algum documento de texto do computador que desejamos abrir. A aula de hoje foi essa, ela foi um pouco mais direta e rápida do que a aula passada, devido àquele fator que eu citei durante a aula, que muitas ferramentas são idênticas às ferramentas da criação de apresentação. Porém, caso alguém ainda tenha alguma dúvida sobre alguma ferramenta específica, eu vou estar disponível durante 2 semanas para marcar alguma aula para quem tiver com dúvida ou para tirar dúvidas via WhatsApp. A atividade vai estar disponível no Forms, pelo WhatsApp e pela descrição do vídeo. Espero que todos tenham entendido a aula. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula.